Sejam bem-vindos ao canal. Existe um nome tão sagrado que os judeus têm medo de pronunciar. Um homem que viveu quase 1000 anos e um jardim perdido que pode estar escondido algures no nosso planeta neste exato momento. Hoje vamos explorar 4 mistérios da Bíblia que intrigam teólogos, historiadores e arqueólogos há milhares de anos. E o último vai deixar você de queixo caído. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Eu sou a sua apresentadora, e se você curte mistérios, história e os enigmas mais profundos da humanidade, você está no lugar certo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque este vídeo está imperdível. Vamos começar pelo mistério mais profundo de todos. Mistério Enemero 1. O nome verdadeiro de Deus. Na tradição judaica, existe um nome tão sagrado, tão poderoso, que é considerado proibido pronunciá-lo. Esse nome é conhecido como o tetragrama YHWH. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe ao certo como este nome deve ser pronunciado. Por quê? Depois da destruição do Segundo Templo, em 70 DC, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para pronunciar o nome sagrado, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação, dentro do Santo dos Santos. Com o fim do templo e a dispersão dos judeus, a pronúncia exata perdeu-se no tempo. Hoje, os judeus usam substitutos como Adonai ou Hashem, que significa simplesmente o nome. Estudiosos propuseram diversas pronúncias: Yahweh, Jeová, Yehová. Mas a verdade, ninguém sabe, com certeza. O que torna isto ainda mais fascinante é que, segundo a tradição cabalística, conhecer a pronúncia correta do nome de Deus daria um poder imenso. Algumas correntes místicas acreditam que este nome contém as frequências da própria criação. Imagina se um dia descobríssemos a pronúncia real, seria revolucionário para a teologia e a história. Mistério número 2. A identidade de Melquisedeque. Este é talvez o personagem mais enigmático de toda a Bíblia. Ele aparece do nada em Gênesis capítulo 14. Melquisedeque é descrito como rei de Salém, que muitos acreditam ser a antiga Jerusalém. E como sacerdote do Deus Altíssimo, ele encontra Abraão, o abençoa, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Mas aqui está o bizarro. A Bíblia não menciona nada sobre seus pais, sua origem, seu nascimento ou sua morte. É como se ele simplesmente existisse fora do tempo. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, está escrito que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Isto gerou inúmeras teorias ao longo dos séculos. Teoria 1. Ele era uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Teoria 2. Era um ser angelical. Teoria 3. Era Sem, o filho de Noé, que teria vivido até a época de Abraão. Teoria 4. Era um rei sacerdote histórico cujos registros se perderam. Os manuscritos do Mar Morto mencionam Melquisedeque como uma figura celestial que traria julgamento no fim dos tempos. A ordem de Melquisedeque é mencionada nos Salmos como uma linhagem sacerdotal eterna. Até hoje, teólogos debatem quem era este homem misterioso. Um mortal, um anjo, algo além. O mistério permanece. Mistério Número 3. Por que os patriarcas viviam
tanto tempo. Segundo o livro do Gênesis, os primeiros humanos viviam centenas de anos. Matusalém detém o recorde, 969 anos. Noé viveu 950 anos. Adão, 930. Mas depois do dilúvio, as idades começam a cair drasticamente. Abraão viveu 175 anos, Moisés 120, e depois disso, as idades aproximamente do que conhecemos hoje. Então, o que aconteceu? Por que esta mudança? Existem várias teorias fascinantes. Teoria 1. Condições ambientais perfeitas. Alguns estudiosos propõem que antes do dilúvio, a Terra tinha condições ambientais radicalmente diferentes. Gênesis 2:6 menciona uma neblina que regava a Terra, sugerindo uma camada de vapor d'água na atmosfera que poderia filtrar radiação nociva. Esta camada protegeria o DNA de danos, permitindo maior longevidade. Após o dilúvio com a chuva intensa, essa camada teria desaparecido. Teoria 2. Genética superior. A genética humana era mais pura, próxima da criação, sem as mutações acumuladas ao longo de gerações. Cada geração herdava genes mais degradados. Teoria 3. Calendários diferentes. Alguns propõem que os anos mencionados eram, na verdade, ciclos lunares ou estações, fazendo as idades serem muito menores quando convertidas para anos solares. Porém, esta teoria tem problemas. Matusalém teria se tornado pai aos 15 anos, o que não faz sentido biologicamente. Teoria 4. Simbólica, mitológica. Alguns estudiosos modernos argumentam que estas idades são simbólicas, representando importância ou sabedoria similar a outras culturas antigas da Mesopotâmia. A ciência moderna nunca encontrou evidências de humanos vivendo além de 120 anos. Mas será que estamos procurando nos lugares certos? Ou as condições da Terra realmente eram tão diferentes? E chegamos ao mistério número 4, o mais intrigante. Onde fica o Jardim do Éden? A Bíblia dá pistas geográficas específicas em Gênesis capítulo 2. Ela menciona que do Éden saía um rio que se dividia em 4, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses rios existem até hoje, o Tigre e o Eufrates, na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Mas e os outros 2? Desapareceram completamente. Isto levou a diversas teorias sobre onde o Éden poderia estar. Teoria 1. Sul do Iraque. A teoria mais aceita coloca o Éden na região da antiga Mesopotâmia, perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates. Alguns estudiosos apontam para a região do Golfo Pérsico, que há milhares de anos poderia ter sido um vale fértil antes de ser inundado. Teoria 2. Leste da Turquia. O arqueólogo David Hall propôs que o Éden ficava no noroeste do Irã, onde as fontes dos rios Tigre e Eufrates realmente se encontram. Teoria 3. África Oriental. Baseado na menção de Cush antiga Etiópia, alguns propõem que o Éden estava na África. Teoria 4. Jerusalém. Tradições judaicas e cristãs antigas colocavam o Éden no Monte do Templo em Jerusalém. Teoria 5. Submerso. Uma teoria fascinante sugere que o Éden está hoje submerso. Após o fim da última era glacial, o nível do mar subiu dramaticamente, inundando vastas áreas costeiras. Seria o Éden um paraíso perdido agora debaixo d'água? Mas tem um detalhe intrigante. Gênesis 3:24 diz que Deus colocou querubins com uma espada flamejante
morte para guardar o caminho da árvore da vida. Isto implica que o Éden não foi destruído. Ele ainda existe, mas está protegido, inacessível aos humanos. Será que um dia vamos reencontrá-lo? O que todos estes mistérios têm em comum? Eles nos lembram que existem coisas além da nossa compreensão completa. O nome impronunciável de Deus nos mostra o poder da palavra e do sagrado. Melquisedeque nos desafia a repensar nossas categorias de tempo e existência. A longevidade dos patriarcas questiona nossa compreensão de biologia e história, e o Éden perdido nos faz perguntar: será que o paraíso ainda existe apenas fora do nosso alcance? Cada geração tenta desvendar estes enigmas com as ferramentas que tem: arqueologia, linguística, genética e teologia. E quem sabe, talvez a nossa geração seja aquela que finalmente encontre algumas respostas. E você, qual destes mistérios te intriga mais? Você acha que algum dia vamos descobrir o nome verdadeiro de Deus? Ou encontrar o Jardim do Éden? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e adoro discutir estes temas com vocês. E se você gostou deste vídeo, vai amar este aqui do lado, onde falo sobre outros enigmas fascinantes. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. A gente se vê no próximo vídeo.